Obras em estradas vicinais no estado de São Paulo estão na mira do Ministério Público por possível desvio e fraude em contratos. A suspeita foi levantada pela própria Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento e seriam referentes ao período de 2021 e 2022. Mais de 350 obras tiveram seus preços alterados, sendo que 110 seguem inacabadas, impactando os cofres do estado em quase 50 milhões de reais. O documento ainda cita irregularidades em cerca de 30 cidades da macro-região, como Descalvado, Pirassununga, Matão, Barretos, Batatais e Monte Alto. Deverão ser ouvidas as pessoas envolvidas, né, principalmente quem autorizou esses aditivos, né, esses valores, esse aumento de valores. E tão logo haja uma definição disso, evidentemente que nós podemos tomar alguma providência. As informações que nós temos, por enquanto, são genéricas, e mostram que, em alguns casos, as obras não foram realizadas totalmente, ou foram mal executadas. O que eu posso dizer que realmente causam estarrecimento que a Secretaria tenha autorizado esses aumentos de valores dos contratos em relação a obras que já estavam sendo executadas e ainda contra os pareceres da consultoria jurídica da própria Secretaria e da Procuradoria-Geral do Estado. Em Descalvado, a nossa equipe visitou a estrada DCV 350, que é uma das obras citadas na investigação. A placa mostra que o objetivo é recuperar e adequar a estrada em 180 dias. O investimento é de pouco mais de R$ 1.300.000. A apuração da secretaria chegou a um valor de 20 mil a mais por quilômetro contratado por causa da revisão dos contratos. E 110 obras que receberam dinheiro a mais em dezembro do ano passado estão inacabadas. O advogado Fábio Alberto explica o termo reequilíbrio econômico-financeiro e fala sobre os prejuízos aos municípios, caso comprovadas as irregularidades. Se faz uma licitação para uma empresa prestar um serviço e, passado algum tempo, como sabemos, todo esse processo licitatório ele é um pouco moroso. Desta forma, por exemplo, às vezes tem um aumento de imposto ou, por exemplo, uma matéria-prima, ela tem um salto muito grande de valor e o prestador de serviço ele não pode suportar essa carga de eventualmente prejuízo. Então, nada mais é do que uma adequação do contrato, para fins de que nenhuma das partes, tanto o governo quanto o prestador de serviço, tenha o prejuízo nessa prestação de serviço. Karine Teixeira de Descalvado, para o Jornal da Clube. A previsão da promotoria é de que em 30 dias, a partir da publicação dos inquéritos, se for o caso, sejam designadas eventuais oitivas e solicitada a elaboração de parecer técnico a respeito dessa investigação. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos no canal digital da Clube Guilherme Rezende, especialista em políticas públicas. Comprovadas então as irregularidades, quais os prejuízos para a população? Boa tarde. Boa tarde, Chinene. Boa tarde, amigos da Clube. Bem, a gente já tem o prejuízo dos obras não cumprirem o cronograma. Elas deveriam estar cumprindo um cronograma para que elas possam ajudar na logística e também na própria transporte das pessoas. E hoje, elas, nessa situação, elas não conseguem cumprir esse cronograma, gera prejuízos em termos de tempo e, eventualmente, até em termos dessa obra ficar mais cara. Guilherme, grandes obras com dinheiro público exigem, claro, fiscalização rigorosa por parte dos órgãos competentes? Sem dúvida, né? Há uma grande dificuldade no papel de fiscalização, porque, infelizmente, nós não temos hoje um órgão de fiscalização tão forte que permita evitar com que essas coisas aconteçam. Nós temos, sim, órgãos como o Ministério Público que faz uma avaliação muito interessante desses certames e dessas obras e permite a gente fazer um acompanhamento. Mas, por exemplo, o Poder Legislativo, que deveria e poderia fazer essa avaliação, infelizmente, também é interessada na execução dessas obras. Isso acaba criando uma ambiguidade que permite que, infelizmente, o processo de fiscalização seja um pouco mais fraco e não consiga evitar tanto problemas como esse que vocês estão relatando.
E esse reequilíbrio financeiro deveria ser mais transparente? Sem dúvida, né? O reequilíbrio econômico-financeiro ele precisa ser auditável, ter critérios técnicos, uma avaliação minuciosa. Inclusive, sabemos também que houveram pareceres contrários por parte da própria Procuradoria Jurídica da Secretaria e da Procuradoria-Geral do Estado. E o que transforma essa investigação ainda mais importante para verificar por que apesar desse tipo de avaliação por parte da Procuradoria, ainda assim optou-se pela realização desse equilíbrio econômico-financeiro. E ainda falando de transparência, né? A iniciativa do atual governo do estado em expor essa situação é um bom exemplo. Sem dúvida, né? É necessário, é super comum que quando se assuma um governo se faça um pente fino nas obras e nas contratações que estavam sendo realizadas no governo anterior. Então é preciso sim que se faça esse pente fino, não apenas nessa secretaria, mas em todas, como eu tenho certeza que está sendo feito. E a partir daí, trazer, por exemplo, o Ministério Público e outros órgãos que sejam também importantes para uma avaliação para ver se essa política pública está sendo feita de maneira eficiente e que esses recursos possam ser entregues para a população com maior celeridade, né? O senhor sabe me dizer quais as penas cabíveis aos gestores passados em caso de irregularidade comprovada? Muito difícil. A lei de improbidade administrativa, ela foi reformulada recentemente. E essa reformulação, ela muitas vezes exige que haja dolo, ou seja, intenção de você lesar os cofres públicos. Na eventualidade disso não ser comprovado, fica um pouco mais difícil. Entretanto, as empresas que estão envolvidas nessas obras, caso haja a comprovação de processos que não sejam corretos ou que não estejam à margem da legalidade, elas podem eventualmente ser impedidas de contratar com o poder público, e aquelas pessoas que fizeram parte dessa gestão desses contratos, caso comprovado também a sua ilegalidade, podem ser obrigadas a ressarcir os cofres públicos. Nós estamos falando de estradas vicinais, muitas delas rurais, que são fundamentais para o trânsito de carros, em especial para os veículos que fazem transporte de carga, né? Qual o impacto para os agricultores que dependem delas? O impacto é altíssimo, né? A gente sabe que as chuvas, o regime de chuvas agora, por exemplo, no final do ano, ele volta com mais força, e você ter estradas em boas condições ajuda muito a mobilidade das pessoas e também até a melhoria da logística de produtos que são produzidos no campo. Então a gente tem, por exemplo, os hortifrutis que são trazidos fresquinhos lá da roça e que vêm para as nossas mesas. A condição das estradas é muito importante para que se precifique, inclusive, o preço do frete e, no final das contas, o preço do produto que nós consumimos. E, do ponto de vista de cidadania, essas pessoas são cidadãos que têm o direito de ir e vir para acessar os serviços de saúde, para acessar os serviços de lazer, de cultura, de educação, e com as estradas muitas vezes em más condições, isso dificulta, até às vezes impossibilita com que a população rural tenha acesso aos seus direitos. Guilherme, muito importante esse bate-papo, foi um prazer conversar contigo e obrigado pela sua participação. Agradeço, uma boa semana a todos.